Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Tchê Gurias. Estamos aqui com a Elvia. Tudo bem, Elvia? Oi, tudo bom, Daisy? Tudo bom, pessoal? Uma boa tarde. Não esqueçam de seguir aí o Tchê Gurias. Estamos com o nosso convidado especial, o professor Cristiano Gardê. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem, gurias? Tudo bom? Tudo bom. E estamos também com uma das alunas dele, a Ana Carolina. Tudo Olá. bem? Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui. Que bom. Então, o professor faixa preta, né, faz um trabalho voluntário, né, e ele vai nos contar um pouquinho como é a sua trajetória, né. A gente queria saber um pouquinho, professor, como é que foi tua trajetória, onde tudo começou, né, como tu começou no jiu-jitsu e o que te levou a fazer esse trabalho voluntário que você faz com as crianças. Bom, o que me levou a fazer jiu-jitsu? Eu fazia musculação na academia, né? E um professor me convidou para fazer um treino de jiu-jitsu e tal, né? E eu resolvi aceitar, disse, vou lá ver esse jiu-jitsu. Um dia eu tava, né, não estava a fim de treinar, disse, vou lá fazer o jiu-jitsu. Eu fui lá. E um menino, assim, acho que de uns 12, 13 anos, eu tinha uns 120 quilos mais ou menos. E esse menino com 12, 13 anos me fez bater umas 2, 3 vezes. Daí eu olhei, cara, vou ter que aprender esse negócio aí. Né? Não pode, tá errado, né? Ele tem uns 50 quilos, acho que não, né? Menos da metade do meu peso e não, vou ter que aprender isso aí. E eu comecei a me dedicar, daí larguei a musculação de mão, fiquei só fazendo jiu-jitsu. Aí esse professor foi embora, né? Foi morar em Santa Catarina e eu comecei a treinar em outra equipe daí, na equipe Union. E comecei a desenvolver uma boa parte do meu jiu-jitsu foi ali nessa equipe, né? E hoje, na Overmatch, onde eu tô hoje, né? E o projeto social começou em 2014, se eu não me falho a memória, mais ou menos, numa igreja aqui na Avenida Pan-Americana, né? Eu e um amigo meu, o Juliano Pavão, né? A gente resolveu, vamos dar aula. A gente estava louco para dar aula, né? A gente sabia muito pouco pra gente, mas a gente queria dar aula. E a gente foi, né? O nosso professor, na época, ele liberou, eu era faixa azul, né? Aí me liberou, né? Não, é projeto social, então vai firme. Eu fico assistindo vocês de fora ali. E ficou dando uma assistência, né? E a gente ficou dando aula ali para essas crianças ali na igreja e foi indo, né? Foi indo. E durante esse percurso daí a gente foi para equipes diferentes, né? Ele foi para uma outra equipe, eu para outra. E a gente seguiu, eu segui com o projeto dando aula e ele seguiu dando aula na academia dele, né? E eu segui com o projeto. E tá até hoje, né? Então, passei por vários lugares, né? A Associação dos Violeiros, a garagem de casa. E assim fui sempre trocando de lugar, trocando de tatame, né? E por último a gente estava na igreja de Parque, aqui em Cachoeirinha, né? E a gente estava lá treinando lá e levantando o troféu, né, para a equipe e ajudando, né? E as crianças, a gente já tinha campeão brasileiro lá, já tinha campeão sul-brasileiro, campeão gaúcho, né? Dentro de um tatame que tinha uma caída de 1 metro, mais ou menos, né? Improvisado no meio dos bichos ali, tem o Mato do Júlio ali, né? Que entrava muita cobra, aranha, tudo ali pra dentro, né? E aí eu e minha esposa, a gente pensou, né? Se a gente tivesse um espaço nosso, né? Ia ser bem legal, porque se a gente já tem campeão brasileiro, já tem um monte de gurizada nesse tatamezinho aqui, né? Nessas condições. Imagina se a gente tiver um lugar nosso, bem mais estruturado, né? E a gente começou a orar por isso, né? Para ver se a gente, para Deus dar uma direção, né? Para nós, né? Nesse meio tempo, a gente já estava com uma outra ideia as coisas começaram a ficar difícil, né? Para o projeto e tal. E a gente estava com vontade de ir embora do Brasil já, né? E tentar outro lugar para viver e tal. A gente até estava fazendo uns contatos assim para ir embora, né? E Deus deu esse direcionamento para nós, que não, a gente teria que fazer o projeto. Teu trabalho é aqui. Teu trabalho é aqui, entendeu? A gente foi desenvolver aqui. A gente foi numa igreja ali, eu e ela, e um cara, desceu um profeta e falou para mim, eu já estava com uns pensamentos assim, né? Ele disse, não, o teu trabalho é aqui, tu tem que fazer isso, né? E deu. Resumindo assim para vocês, né? Muita coisa aconteceu, mas resumindo assim para vocês. E aí a gente começou a construir. Eu cheguei ali, vendi meu carro, vendi minha moto e comprei tudo de metal para fazer o pavilhão. E os pais, muitos não sabiam que a gente não ganhava nada para fazer aquilo, né? Sim. E perguntavam, não, mas você não ganha nada? Eu disse, não ganho.
Não, sério, nada, vocês estão fazendo isso? Sim, sério, entendeu? Eu não lembro nada. E aí eles começaram a fazer galeta para ajudar, né? Alguns começaram a buscar patrocínio, né? E foi que a gente conseguiu levantar o pavilhão, né? Fazer uma estrutura em alto nível para projeto social. Que bacana. Top. E é isso aí. E nós estamos aqui também com essa pequena grande campeã aqui, a Ana Carolina. Fala para nós um pouquinho da tua trajetória agora. A minha trajetória é assim, eu comecei no Gil com 10 anos de idade e agora eu tô com 13 anos. E só que antes eu não queria fazer Gil. Meu pai me forçava muito pra fazer Gil. Só que quando ele falava em Gil, eu começava a chorar muito, tipo, muito mesmo. Aí a gente morava lá em São Paulo e aí a gente começou vindo morando mais perto do Rio Grande do Sul, mais perto da família. Aí até que a gente parou aqui e aí uma amiga minha da escola me convidou pra fazer Gil. E eu falando que não queria e não queria. Aí até que um dia eu fui, que foi no Gil lá da igreja da AD Park. Aí eu fui e aí eu me apaixonei, né? Aí eu gostei e tô até hoje lá. Que legal, viu? Parabéns, viu? Esporte é uma Obrigada. dedicação, mas também é um empurrãozinho, né? E esse pescoço aí, né? Cheio, olha. Cheio de medalha. Sim, verdade. Um peso, mas o orgulho aí no pescoço, né? No total, no geral, assim, de medalhas que eu tenho, é 61 medalhas. Nossa, muito. Então não tá tudo aí ainda. Não tá tudo. Nossa, dá uma levantadinha pra nós ver Aqui aí. são Olha as mais, aí, gente. mais. Como é que você será? Não ia ter espaço, né? Ia ficar embaixo da mesa com tanta Não. medalha. É verdade. Era ela as medalhas. Mas que Bom, legal, parabéns. uma trajetória. Obrigada. Tem Top. muito pela frente ainda, né? É. Que tu tá recém com 13. E pelo que a gente tá vendo aqui, tu pretende ir muito longe, Continuar. né? É, Isso aí, não desiste. É, que legal. Muito bem, parabéns. Obrigada. Show de bola. Então, professor, a gente quer saber como é que, a gente já falou um pouquinho do jiu-jitsu, como é que tudo iniciou, né? Como é que foi a tua trajetória até a faixa preta? Até tu... Foi uma luta. Porque essa aí a gente sabe que é um pouco difícil e bem suada, né? Pra chegar na preta é que nem eu digo, é só não morrer que tu chega na preta, né? Tranquilo. Porque tu bem não pode tranquilo. te preocupar com o tempo. Porque no meu caso, né, eu levei muito tempo, né, para chegar, né? Então era bem, as graduações eram mais difícil, né? Sim. E a gente passa por muito perrengue, né? Campeonato, treino, é dia frio, é dia quente. Então nunca vai ter um dia bom, né? Sim, O dia para treinar, o dia bom é o dia que tu vai. sim. É, bem isso. Não tem um dia bom para te treinar, né? Então, ou tá muito frio, ou tá muito quente, lesão, né? No meu caso, eu tive acidente de moto, eu fiquei com parestesia do lado esquerdo, e o jiu-jitsu, nem digo, o jiu-jitsu é para todos, né? É para todos mesmo. Então, eu desenvolvi o meu jeito de lutar, com meus problemas, eu conseguia driblar aquilo ali, né? E continuar. E estamos aí na preta, né? Que Graças bom. a Deus. Já estamos. Faz 7 anos, mais ou menos, eu acredito. 6 ou 7 anos que eu tô na preta. Não parei para contar ainda, mas mais ou menos esse tempo aí. Muito bom. E o que te levou a começar no jiu-jitsu? Foi a questão de se apaixonar pela arte marcial mesmo, né? Tu vê uma coisa que tu não precisa ter força, né? É para todos mesmo, né? E a questão que sempre tive aquela ambição de estar aprendendo, né? Uma coisa nova. E o jiu-jitsu todo dia é uma coisa nova. Sim. Todo dia tu aprende algo diferente, algo novo, né? Então é que nem a música, é infinito, né? Sim. Sempre vai ter uma posição diferente, vai ter um estilo diferente. E aquilo ali vai te agregando, né? É um estudo, né? Bem dizer, né? É bem legal. Mas foi nesse sentido mesmo que me levou, né? O jiu-jitsu. E assim, professor, e em que momento que você uniu o jiu-jitsu ao trabalho voluntário? Que você disse assim, não, agora, nesse momento eu já estou bem preparado, e daí surgiu a ideia e agora eu vou fazer uma ação para ajudar, né, ao próximo. Eu acho que foi mais a vontade de ajudar o próximo do que estar bem preparado. Porque assim, ó, eu era faixa azul, não estava preparado.
né? Claro que eu tinha um professor que me ajudava, né? Sim. Ele estava por trás ali me ajudando, sempre me incentivando, né? E passando posições para mim, passar para o pessoal ali, né? Mas o que mais me trouxe para o jiu-jitsu, né? Depois no projeto é uma ferramenta para te salvar vidas, para te acolher as pessoas, né? E a gente usa muito como ferramenta evangelística para nós ali também, né? Para poder ganhar essas almas para Jesus ali, né? Sim. Então a gente uniu as duas coisas assim e dali tá saindo, que nem a palavra fala que creia no Senhor Jesus que o resto será acrescentado. Esse aqui é o resto, entendeu? Os campeonatos, elas estão indo porque eles querem, né? E estão vindo campeões ali, né? Não só elas, né? As duas, né? Não é mas aquela coisa forçada que nem ela estava não dizendo, é ela vai forçada, pro prazer ela vai agora, pro prazer né? mesmo, Exatamente. né? Porque ela quer chegar onde ninguém chegou, entendeu? Sim. É esse detalhe, né? Eu tenho meus ditados lá, né? Que eu falo para eles, né? Leva tempo e custa tudo. Tudo mesmo, entendeu? Vai custar a família, vai custar muita coisa para vocês. Tudo é um sacrifício, Tudo né? é um sacrifício. Mas que vai valer a pena. Vai valer a pena no final. E né, se tu quer chegar onde a maioria não chega, tu tem que fazer o que a maioria não faz. Exatamente. Entendeu? Então, eles levam isso pro coração e estão indo, né? A gente tem mais campeões lá, né? Esse ano a gente não conseguiu, as que estão indo aqui são as duas que vão pro Campeonato Brasileiro. A gente tentou levar mais crianças esse ano, né? Não conseguiu por causa das questões de inscrições, tudo é caro, né? Sim. Tudo é despesa e os valores não entraram conforme o prazo de inscrição. Então acabou esgotando as inscrições e Entendi. eles não vão. Mas a gente tem muita gente boa lá, muita gente boa mesmo. Tu falou que a tua realização é eles, né? Sim. E o que mais que te ajudou que te incentivou esse tipo de projeto? Uma das coisas, a gente tem várias coisas que incentivam, né? Uma das coisas foi tirar eles da frente do celular também, né? Um pouco, né? Sair dessa... Mostrar um outro caminho para eles, né? Sim. Mostrar um outro caminho. O caminho do que é certo, o caminho do que é, tipo... Não é, a mentirinha, né? Não é isso, não é aquilo, entendeu? Mas o que é correto mesmo, né? Porque a arte marcial leva para o lado correto sempre, né? Sim. Então, e o exemplo, né? A gente sempre tentar ser o mais tranquilo possível, tentar passar para eles o melhor exemplo, né? Como professor, minha esposa, a gente tenta passar o melhor para eles, né? Porque às vezes eles não vão escutar o que a gente fala, mas eles vão ver o que a gente faz, né? Sim, Então, o exemplo. Exato. tem que ser mais isso aí, né? Mais esse lado aí. Às vezes a gente, a Bíblia, que eles nunca vão ler, né? Então a gente tem que mostrar esse lado aí. E como você falou antes, você foi numa aula experimental, Sim. né? Pra acontecer tudo isso, né? E após a aula, teve alguém que te inspirou? Teve alguma inspiração pra te continuar? Ou simplesmente a tua inspiração foi tu mesmo que conseguiu te superar? Eu sou um cara que não aceito as coisas, assim, sabe? Às vezes acontece, tu fala pra mim, tu não vai conseguir. Daí que eu... Te empenha mais, né? Pra mostrar que eu consigo. Que vai conseguir. Entendeu? Foi um acidente de moto que eu tive em 2006, né? Eu tinha feito umas aulas de jiu-jitsu, né? Com o professor Zumar Santos, né? Na época. E daí dei uma seguradinha, né? Porque eu tava procurando uma equipe para treinar. E nesse meio tempo eu me acidentei de moto. Aí fiquei 4 meses hospitalizado, né? Internado no hospital, fiquei uma semana em coma, né? Eu tive que fazer reconstrução facial, né? Do rosto, tudo, né? E eu fiquei 1 ano em tratamento, né? Eu não caminhava, não falava direito, né? E eu lembrei do jiu-jitsu, vou começar a fazer devagarzinho de novo, né? Começo a fazer. Sim. E comecei a fazer o jiu-jitsu devagar, fui indo e comecei a recuperar meus movimentos também. Uma fisioterapia. Foi como se fosse uma fisioterapia, porque eu tinha essa fisioterapia marcada para fazer, só que eu não tinha paciência de ir lá fazer. Eu fiz uma meia dúzia de fisioterapia e depois não marquei mais. Daí larguei de mão. Mas comecei a fazer o jiu-jitsu e aquilo ali, fui adaptando para minha vida aquilo ali, né? E, como eu disse, eu tenho parestesia do lado esquerdo. Então, o meu lado esquerdo é praticamente, está sempre com um formigueiro, assim, eu não sinto. Entendi. Então, eu disse, eu tenho que fazer um negócio que eu consiga... E eu fui indo, e não desisti, daí persegui. Daí, continuei, né, treinando. Fui para campeonatos, lutei, fui campeão gaúcho, né, 2, 3 vezes. Daí, eu disse, olha aí, cara, isso aqui é legal. Aí comecei. Esse aqui eu quero seguir. Isso aqui eu quero seguir. E foi, né? Sempre, né? Que direto. bacana, que legal. Então a inspiração é tu mesmo. Vontade. A cada dia se superando, eu acho que né? a gente não pode buscar inspiração para nada na vida. No meu ver, Sim, né? sim. Eu como pessoa, né?
eu acho que a gente tem que buscar propósito. Sim. Entendeu? Se tu buscar inspiração lá na pessoa lá, cara, tem tanto lutador hoje que é legal e amanhã daqui a um pouco Exato. Não é. ele sai do caminho, ele vai para outro caminho, É entendeu? um degrauzinho Sim. por dia, né? Então, a gente tem que buscar propósito, né? Sim. Então, eu acho que Deus já tinha um propósito para mim desde o início, que era Com fazer isso que a certeza. gente está fazendo hoje. Com certeza. E é isso aí. Não Bacana. estava nem nos meus planos, eu acho. Acho que mais nos planos de Deus. Mais nos mesmo. dele, né? Vai no de Deus. Então começou pela saúde Isso e ainda. vou. Só vou. Por favor. E como é que funciona o teu projeto voluntário que tu lidera, né? É assim, ó, não tem custo, né, para os kids, né? Eu dou aula para adulto também, né? Depois do horário dos kids ali, né? E tem gente que colabora ali, né? Alguns pais até dos próprios kids, né? Ajudam, né? Colabora com valores ali. A despesa que a gente tem não é muita, né? Porque hoje que a gente tem é tudo quitado, né? Terreno, pavilhão, né? Bom. Tudo, graças a Deus, é quitado, não tem dívida, né? Então a gente tem que manter ali uma luz e uma água. Sim. Então, o nosso gasto básico é isso aí. E os campeonatos deles, né? Eles vão por pedágio, fazem um pedágio ali na faixa, ali, né? Aí eles recolhem os valores que eles recolhem, eles vão para os campeonatos. E assim a gente vai tocando, né? Por vontade própria no momento. Por enquanto é isso aí. E as crianças que vão chegando a gente vai agregando. Hoje, no momento, a gente não tem vaga, né? E como é gratuito, né? Sim. Não é só porque é gratuito, mas até pelo fato de ter outras crianças que estão ali que são campeãs, eles se espelham muito nesses aí. E acabam querendo vir treinar junto, né? Então, a gente tem que dar uma regularizada nisso aí, regular, né? A quantia de criança ali, mas... Patrocínio, Hoje. coisa assim, isso tu não conseguiu? a gente tem um patrocínio vem pra UNO, né? Pra internet, né? A gente tem internet local, eles não cobram internet, né? A gente tem gente que colabora, às vezes, né? Algumas pessoas, assim, né? Empresas, assim, que... Tipo, a gente precisou do tatame lá, teve a 11, né? Uma empresa de... Não lembro do que faz lá, acho que é... Instaladora. E eles pegaram e compraram tatame pra nós, deram lá. Entendeu? Tem coisas assim que vão ajudando, sabe? Sim. Né? Estão precisando de um kimono, alguém pelo Instagram mesmo faz contato ali, paga um kimono, né? Paga inscrição pro campeonato, né? Ou faz algum depósito pro projeto pra gente ir pagando essa água, pagando luz, né? Alguma despesa que tem mais ali dentro, né? Vão aparecendo esses anjos Vai pelo aparecendo esses caminho. anjos no caminho e vão... Então, assim, faltar não falta. Podia estar melhor, né? Sim. Sim. Com certeza, a gente tem a ambição de fazer, não ficar só no jiu-jitsu, né? A gente já está buscando outras coisas, né? Inglês, espanhol, né? A música, né? Tudo. A gente quer fazer um projeto bem completo, porque não é... não gosto de jiu-jitsu. Faz outra coisa. outra né? Tem outra coisa. opção pra fazer, mas Tem pra opção tá para ali no- não ficar com aquele tempo ocioso Sim. e estar ali com a gente, né? E no caso, professor, quais são as pessoas que mais te procuram para ter esse apoio? No geral, muita gente procura, assim, sabe? Do carente é o que tem condições, né? Porque, que nem eu disse, às vezes eles querem estar ali para ser campeões também. Sim. Né? Sim. Eles querem estar integrando ali junto para estar fazendo parte dessa equipe, né? E tem de tudo que é tipo, né? Pessoas com autismo, com deficiência intelectual, né? A gente tem alunos ali, assim, com problemas, assim, né? E que tudo o jiu-jitsu vai ajudando, né? Com certeza. Vai ajudando a o esporte recuperar, né? Assim como me ajudou, vai ajudar Vai ajudando outras também, né? pessoas. Muito bom. E qual é que é o perfil? Agora tu falou um pouquinho, né? De criança, dos jovens, dos adultos. Como é que é, basicamente, assim? Fala um pouquinho mais, hein? Já começou falando que é vários que vão, né? Sim. O perfil ali, hoje a gente tem mais, né? Nossos competidores hoje são juvenis, né? Crianças e juvenil, né? A maioria são juvenil hoje. Juvenil que a gente chama dos 12 anos para cima, né? Mas um perfil estatura independente. Tem muito pequeno ou muito grande, né? Independente ali, né? E as condições financeiras, a gente, embora a gente não acredite, dentro do parque tem gente carente. Dentro do parque Matriz. Tem gente que precisa, né? Então, não vem só buscar o projeto por causa do Gil, mas também porque a gente dá aquele auxílio, né? Daqui a um pouco a família precisa de alguma coisa, fora o jiu-jitsu, a gente também tá ali para auxiliar, né? Tá ali para ajudar, né? E é isso aí. E ver essa meninada aí há 12, 13 anos, né? Incentiva bastante, né? Nossa, Essa tua geração sim. também, né? Sim. Muito bom. E que tipo, assim, de transformação tu já presenciou no tatame?
As próprias meninas aqui já são uma transformação, né? A Ana, eu acho que ela tinha eu não tenho foto dela agora aqui, nem vou ter, não vou mostrar, se eu tivesse, nem ia mostrar também. Mas ela era bem gordinha, né, Ana? Ela acho que eu tinha quase uns... Acho que eu tinha uns 65 quilos. Só que 10 anos de idade, eu acho, né? É. Só que 10 anos. Então ela era bem gordinha, então ela tinha uma certa dificuldade, né? Para se movimentar, para fazer as coisas. Sim. E ela foi, né? Crescendo no jiu-jitsu, manteve um peso, né? Ela não pesa isso que ela pesava com 10 quilos, com 10 anos antes, né? Hoje, né? Não pesa isso. Então, foi desenvolvendo ela. A Dani também, ela já teve uma vez para treinar jiu-jitsu conosco, quando era lá em cima na igreja. Ela chegou, olhou e saiu correndo. Não quis. Não quero. Né? Não é isso para minha vida. E ela veio agora, né? Depois de uns anos, ela veio e ficou e veio como uma revelação, porque ela tá... Acho que ela tem, não me lembro quanto, né? Depois ela corrige certinho, mas umas 35 medalhas, acho que 33 é ouro, né? Então, Que bacana. é muita coisa, assim, sabe? Então, isso aí é a transformação que a gente vê, né? E por escolha deles, incentivo da família também, né? Porque se a família não tá junto, Tem que ter um apoio, né? Tem que ter um incentivo, apoio. né? Tem que ter um apoio. É que nem... É a base, né? É a base. 90% do jiu-jitsu deles começa na família. Com certeza. Então, mas meu filho não aprende, não é campeão. E em casa, como é que é, entendeu? Tem Como é que são as incentivo, coisas? né? Tem que ter incentivo, né? Não pode ter excesso de cobrança, não pode... É tudo dosado, Sim. né? Então, a gente conversa também bastante com os pais sobre isso, né? Sim. Todo pai quer ver o filho campeão, né? Não Com quer... certeza. Então, a gente conversa bastante com os pais sobre isso, a gente explica, né? Como é que funciona, né? A gente já tem um tempo, né, de experiência com criança, com adolescente, para saber mais ou menos como funciona a cabeça deles, né? Como é que Sim. são os desejos do coração deles ali, né? Ai, que legal. E quais são os maiores desafios em manter esse projeto funcionando? Hoje o nosso maior desafio é um pouco mais para mim, é o tempo, né? Eu queria poder dar aula mais horários durante o dia, né, para eles. Porque a gente não pode aceitar mais crianças hoje, né? Só que tudo tem um custo, né? A gente tem que trabalhar, Sim. né? Eu sou obrigado a trabalhar durante o dia, eu tenho minha profissão, né? Eu tenho minha empresa, trabalho durante o dia e essas aulas começam às 7 horas da noite e vai até às 10 horas, né? Vai, Que é horário que tem que entendido. encerrar o barulho daí, né? Sim. Mas a gente teria... seria bom se tivesse condições de pagar mais um professor, né? Mas seria legal. Pra ter mais períodos, tipo, Sempre de manhã, di- de tarde, de sempre noite. dinheiro, né? Sempre dinheiro, Sim, né? tudo é custo, né? Tudo é um custo. Tudo é custo, não adianta. E achar os parceiros que vão junto é difícil, é né? um pouco a gente conseguir, agora que a gente conseguiu registrar, né, a instituição ali, né, então tem algumas coisas do governo que ajudam, né, tudo também não é certo, né, é uma coisa que pode ser como pode não ser, né, Sim. mas hoje no momento a gente não tem uma coisa fixa, assim, sabia que a gente tem, Sim. eu tenho disponível tanto por mês em caixa para poder Não pagar tem um aquela coisa pra professor, contar né, sempre, né? Certa, não tem. né? Não tem É nada. aleatório quando vem, né? É aleatório quando vem, né. E cada vez mais difícil, né? Do jeito que estão as coisas. Exatamente, É cada porque- vez mais difícil. E o esporte que acaba ficando mais de lado, né? Nessa pior que função. E é uma das Infelizmente, coisas. né? E a gente vê hoje países que estão num desenvolvimento muito grande. Jiu-jitsu é matéria de aula, sala de aula. Né? Tu Sim. reprova se tu não é bom de jiu-jitsu. Sim. Se tu não fizer jiu-jitsu, tu reprova. Então, Sim. nos Emirados Árabes, né, por exemplo, Sim. lá é obrigatório o jiu-jitsu. Né? Então, a gente fica vendo, algumas escolas nos Estados Unidos também já estão implantando como matéria obrigatória. Né? Então aí só o Brasil que é onde a coisa ferve que não é. Né? Exatamente. Então, eu acho que falta um pouco de incentivo só mais aí. A coisas escola podia, né? A escola também incentivar podia incentivar também, né? a ter esse esporte, né? Não precisa ser exatamente jiu-jitsu, mas acho que Jiu-jitsu, qualquer mas esporte, exatamente. né? Com Pra disciplina, mudar um né? pouco, Uma né? disciplina, Uma exatamente. disciplina, porque às vezes eles estão na sala de aula, eles passam na frente da escola, tu vê aquelas crianças correndo de um lado pro outro, um empurrando o outro, correndo. E no Gil não é assim, entendeu? Sim. Tem que ter disciplina, entendeu? Tu pede licença pro professor, tu pede licença para subir no tatame, licença para descer do tatame. Sim. São sim senhor, não senhor. Vão aprender a ter um Né? respeito pelo esporte. a ter um respeito no esporte, pelo professor, por Eu brinco que às vezes tem alunos que quando chegam na sala de aula, eles param na porta e pedem licença. E curvam a bacana. cabeça. Mas é o costume de estar no tatame, né? Eles Sim. esquecem que não estão no tatame e na sala de aula eles fazem a Mas mesma isso é coisa. muito bom, né? Porque É bom, tá né? funcionando, né? Tá progredindo, né? exatamente. Tá expandindo. Não fica só ali no tatame, Sim, né? né? Tu vê que vai além, Isso é muito além bacana, do né? tatame, Vai além. né? Com Vai pra certeza. escola, vai pra família, vai pra sociedade e cria uns adultos
diferentes, né? É que nem eu digo pra eles entrando num tatame, tanto pra treinar como pra competir. É que nem às vezes eu falo pro pai, quer saber o que, é que ele tá sentindo no coração? Bota um kimono e entra no tatame. Tu vai sentir o que, é que ela tá sentindo lá. Que é o nervosismo, a tensão, todo mundo te olhando. Sim. Né, gritando contra ti, né? Falando coisas contra ti ali. E tá todo aquele caldeirão, aquela pressão, tu lutando contra um outro adversário, né? Que tu não sabe se tu vai ganhar ou tu vai perder. Sim. Pode sair de lá muito triste ou muito alegre, entendeu? Não tem outro caminho, né? Sim. Então, se ela sabendo lidar com aquilo ali na vida, ali no tatame, a vida ela vai tirar de letra. É tranquilo, né? Exatamente. E como é que é isso, Ana? Ai, É assim mesmo? É assim mesmo. Dá um medinho, Dá um nervosinho antes de lutar. mas pelo jeito tá dando certo. É assim, Ana, a gente queria agradecer a tua participação. E eu queria ver se tu quer deixar algum recadinho para as pessoas em casa, para as crianças, para vir pro Gil, para seguir, né, os teus passos. Se cuidem, né? Porque o Gil é muito bom fazer. E eu acho que se tu fizer Gil, tu vai ter bastante disciplina e tu vai ser uma pessoa muito boa quando tu crescer, né? Então tá, Ana, muito obrigada aí. Parabéns. E Obrigada. continua sendo essa menina incrível que você é. Obrigada. Trazendo cada vez mais medalhas, né, pra Exatamente. cidade aí. Sim. Orgulhando bastante o professor, a família toda. E você, professor? Já pensou em algum momento desistir? Teve aquele momento que tu pensou assim, ó, isso não é pra mim, eu não quero mais? Eu pensei na época quando a gente estava no fundo da igreja ali, que a gente já estava, ninguém sabia, né? Só eu e minha esposa, a gente conversava muito sobre isso e pensar assim, ó, tudo tem um início e tudo tem um fim, né? E a gente tinha isso aí, um amigo meu falou isso pra mim e eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Fiquei refletindo. E eu falei pra minha esposa, quem sabe não é a hora da gente parar, né? E a gente viver a nossa vida, a gente cuidar das nossas coisas, né? E daqui a um pouco viver o que a gente tem para viver nós dois, assim, né? A gente tinha vontade de fazer muita coisa e isso tranca um pouco a gente, né? Porque a gente tem que estar todo dia ali para dar aula, né? Então é um compromisso, né? Então a gente ficou pensando muito bem sobre isso, mas é que nem a gente falei, cara, daí veio uma resposta daí não de nós, de Deus, né? Sim. Então vamos fazer, se Deus mandou nós temos que fazer. E ela é mais louca que eu também. E eu falei para ela, mano, Deus mandou, e agora vamos fazer? E ela, bora, se Deus mandou tem que fazer. E aí a gente chutou o balde, né? Que legal. Chutou o balde. E agora estamos com mais uma participante, mais uma das alunas do professor, a Daniele, e ela vai se apresentar. Tudo bem, Daniele? Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Como é que você linda? está? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Quer contar um pouquinho da tua trajetória para nós? Eu comecei por insistência da minha mãe. Sempre Estão entregando os pais Sempre hoje. entregando. Vai se não vai apanhar, né? Não, até foi porque eu não tinha nenhum amigo. Na rua, eu tinha começado a adolescência agora e eu não tinha ninguém, não tinha amigos. E minha mãe não queria que eu ficasse sozinha, não queria que eu ficasse o dia inteiro dentro de casa. E ela e o pai conversaram e me mandaram pro Gil. Primeiro dia eu fui, era ali na igreja, não vou fazer isso. Até porque eles estavam fazendo uma brincadeira. Era pega-rabo. Ah, sim. Essa brincadeira é muito legal, né? Eu olhei assim, não vou fazer isso, não, obrigada. Depois de um tempo, na escola, eu conheci uma amiga minha e ela começou a insistir pra mim ir pro Gil também. Eu fui, né? Então tá, né? Então vou. Lá eu encontrei mais gente que fazia. Eu encontrei a Ana, essa minha amiga. Encontrei uma prima minha que fazia lá, saiu agora. E comecei a fazer, mãe e o pai começaram também. E agora estamos aí. E o resultado no pescoço, Ai, né? o resultado Mostra, tá olha ali, olha, meu Deus. Coisa mais linda, né? Parabéns. Levou Isso até a aí. mãe e o pai também. E orgulho, né? E E agora, hoje tu não larga mais, né? Agora já virou uma paixão, né? Inclusive, tô com a mais importante aqui no pescoço também. Deixa eu achar aqui, peraí. É tanta medalha que eu me perco. Exatamente. Coisa boa. Aí, o professor baba do lado, né, Ana? A mais Essa aí. importante.
Porque foi a primeira medalha que eu ganhei. Que Primeiro bacana, campeonato. Que bacana. Legal. Aonde foi esse? Foi um campeonato de bairro ali, foi do lado da escola esse campeonato. E eu comecei a competir com 3 meses. Daqui foi o primeiro campeonato, primeiro Com ouro. 3 meses de treino. Bacana, aham, que legal. E já ganhou medalha. Muito bacana. E agora, E foi um incentivo, né? Foi a largada, né? Ganhou uma, agora eu quero e vou. Abriu, Aham. abriu o caminho. é sempre assim, né? Tem que ter um incentivo, uma coisinha pra Legal. começar aí. E os pais ajudando também, né? Sempre. Que Sempre bacana. junto, sempre ajudando, sempre incentivando. São os fãs dela, né? Os maiores fãs. É, tem que ser, né? E o trabalho voluntário, o que ensinou pra vocês? Bah, ensinou muita coisa. Eu acho que quando a gente se coloca para ensinar, a gente não espera que a gente vai aprender, né? A gente aprende mais do que a gente ensina. Porque além do trabalho voluntário não é só um trabalho tipo, vou dar aula de jiu-jitsu para Dani, né? Porque eu vou ali, que nem uma academia, tu dá aula e deu a tua aula, o aluno foi embora, ele é um cliente, né? Ele tá pagando. Mas no projeto não, no projeto não é cliente. Quando eles entram para nós ali, eles vêm, a gente conversa, a gente participa dos problemas deles, conversa com eles, né? E passa a ser da família, né? Não tem como a gente não se envolver, né? Sim. Uma grande família, é uma grande né? família, né? Então eu falo para eles ali, um defende o outro, né? Não tem, um defende o outro o tempo todo. Mas é isso que ensinou para nós muito, assim, sabe? A questão de amar o próximo. A gente não via dessa maneira, né? Da aula, quando eu comecei eu não via dessa maneira. E com o tempo a gente foi aprendendo, né? A amar eles do jeito que eles são, né? Não dizer, mas essa criança aqui, a gente teve criança lá que minha esposa, eu e ela conversando, esse aqui é terrível. E não tem, como é que a gente vai fazer com ele? E eu falei pra ela, não, esses aí que a gente tem que mudar. E, nossa, saiu de uma criança com problema de comportamento a um campeão, né? Que hoje dá exemplo, entendeu? Então, a gente tem muito isso aí, assim, né? E eu disse, cara, isso aí é o que motiva a gente, né? É isso que a gente encontrou ali, né? E a gente sabe que dá certo, né? Então, se dá certo, se deu para ele, vai dar certo para qualquer um, entendeu? Um trabalho de conversa, às vezes é muito mais conversa com eles do que o próprio treino, né? Muito antes de campeonato a gente conversa muito, né? A gente trabalha a cabeça deles bem, né? Conversa bem, tira um pouco da responsabilidade deles, porque eles não podem estar com essa pressão, né? Sim. E tudo isso a gente foi aprendendo, a gente aprendeu muita coisa com eles, muita coisa mesmo. Uma troca, né? É uma troca. Dá uma troca. É bem legal. E já teve alguma situação assim que tu aprendeu com o aluno em vez de você ensinar o aluno? Eu acho que todo dia, né? Todo dia tem uma situação que a gente aprende com eles, né? Que eles vêm com umas paradas assim que é deles mesmo, né? Então a gente acaba aprendendo. Até pra gente poder... hoje eu tenho uma bebê pequena, né? E eu falei pra minha esposa, olha, como a gente aprendeu com eles pra gente poder saber a maneira certa de agir com a nossa filha hoje, né? De trabalhar ela, né? Pra ela seguir um caminho correto, né? Isso que é recém-bebezinha, né? Recém-bebezinha. Mas ela só tem 2 escolhas na vida, já falei pra ela, né? Já vai... No jiu-jitsu tem 2 jeitos. Ela só tem jiu-jitsu de escolha, não tem outro Não esporte. tem opção. Não tem opção É e ela seguir pode os ser passos do guardeira pai. ou É o passadora. giro ou o jitsu. É seguir os passos do pai, não tem opção, não tem tem. escolha. Do pai e da mãe, do né? pai e da mãe. Pai e da Exatamente. mãe, É verdade, a mãe também, né? A mãe tá se recuperando agora da É. neném, ela já tá recém com 3 meses, né? Sim, muito Ela tá se bebezinha. recuperando até do parto ainda, não tá voltando, né? Tá Sim, amamentando sim. ainda. Mas acho que até o final do ano ela volta a lutar também, já tá. Daqui a pouco tá uma Tá vez indo. engateando nos tatame ali, Não, né? ela já vai logo. Não, a gente faz uns treinos de tarde lá, ela tá sempre junto. Que bacana. A Brenda leva, a gente... Já vai fica conhecendo vocês a gente ali, já já vai- vai... fica cuidando ali Exatamente. dela também. Já sabe onde é que é a casa dela já. Que legal. Bom. E o que você diria para quem tem vontade de ajudar, mas acha que não tem tempo ou não tem recurso? Olha, eu acho que não existe, tipo assim, tempo, existe prioridade, né? Se tu prioriza uma coisa, tu vai ter tempo pra ela, entendeu? É que nem, tipo, se eu disser pra vocês assim, tu tem tempo pra dar aula? Não tem tempo. Mas eu priorizei aquilo ali, entendeu? Eu tenho meu horário de trabalho, né? Graças a Deus eu trabalho
por conta, né? Eu tenho empresa, trabalho por conta. Mas igual, né? Se eu não trabalho, eu não ganho. Então eu podia estar trabalhando no horário do treino igual, né? Mas eu priorizei aquilo ali. Então, às vezes a gente... eu faço até um convite, tem professores faixa preta. Eu quero ajudar o projeto e não tem dinheiro, não tem... Cara, vem dar uma aula, entendeu? Vem participar junto, né? E eu não vou ficar bravo de jeito nenhum. Né? É uma ajuda que vem, né? É uma ajuda, né? A parceria, né? Uma parceria, né? Porque muita gente tem vontade de ajudar. Mas às vezes eles criam, eu vou criar um projeto. E ele começa a dar aula. Só que aí tu faz um projeto aqui, outro projeto ali, e os recursos... Não tem recurso, acaba parando, né? Porque não é fácil, tá? Sem recurso não é fácil. Né? Hoje a gente continuou por ajuda de muitas pessoas que foram ajudando ali, né? Cedendo espaço. E hoje, porque não tem volta, a gente já fez pavilhão, tá lá o tatame. O tatame, ele foi desenvolvido até o piso pro próprio tatame. Então é para não tirar o tatame dali mesmo, mais, entendeu? É para ficar ali, né? E... A ideia, daqui a um pouco, mas eu quero ajudar com alguma coisa financeira. Às vezes até R$1 que tu der, entendeu? Não tem dinheiro, mas R$1 tu tem, entendeu? Daqui a um pouco. Sim. Na nossa página no Instagram tem o Pix do projeto, né? Direto para conta do projeto, né? E sempre vai estar ajudando, vai estar abençoando a gente, porque não é fácil. Agora as meninas estão indo para São Paulo lutar, né? E... é um custo, é passagem de avião, tem que ir o maior junto, ela não pode ir sozinha. Né? Então é passagem de avião para 2, né? No mínimo 2, né? Se não vai mais às vezes. Estadia, né? Deslocamento lá, porque São Paulo... Não é perto, né? Uma coisa da outra. Nada às vezes é perto, mas o trânsito é complicado. O Uber lá é R$50 a arrancada, 35, R$50. Né? Nunca paguei menos de R$38. O Uber lá em São Paulo. Então, é uma coisa que tem custo, entendeu? Sim. Tem um custo alto. Cada medalha no pescoço dela foi um campeonato. Cada campeonato que ela foi uma inscrição, foi alimentação, foi passagem, né? Foi o dia que o pai e a mãe deixou, às vezes, de trabalhar para estar ali junto, né? Então, tem a dieta delas fora daquilo ali também, que elas têm uma alimentação mais regrada, né? O kimono, que ainda não mais é elas que barato também. competem, né? Tem que... os que competem tem que ter no mínimo uns 4 kimonos, né? No mínimo, entendeu? Porque vai rasgar na luta às vezes, né? A pegada é diferente, é mais complicado um pouco. Então o custo é alto, né? É bem alto. Então não deu vontade de ajudar. Mas não que vier, vem bem. Fico bem feliz. Quer deixar o teu arroba, deixa aí pro pessoal, quem quiser entrar na página para ver. Eu não lembro agora de cabeça, acho que eu te passei, né? Mas eu não lembro. Tá, a gente passa depois no mas a gente passa no não vídeo. Lembro. Mas na página tá... ali na página do projeto tem o Pix dentro do projeto. Quem quiser tá ajudando, vai ser uma benção mesmo. Tudo é bem-vindo. Tudo é bem-vindo. Né? E você falou do projeto, né? Quem quiser se ajudar, vai lá dar uma aula experimental, né? Mas quem quiser quem seguir teus passos, fazer um projeto desses, assim, o que seria, como fazer? O que você fez para ter o projeto? Quais foram os passos que você seguiu, assim, para ter o projeto? É tudo muito difícil fazer, assim, na parte burocrática, fazer um projeto, elaborar o projeto, né? Eu custei muito tempo a criar aquela vontade de botar no papel mesmo, né? Regularizar direitinho, né? Então, desde 2014 a gente trabalhou assim, por conta própria mesmo, né? Mas, para quem quer fazer, eu já aconselho já fazer tudo regularizadinho, direitinho, porque, assim, algumas leis de incentivo fiscal, né? Elas em torno de 2 anos, né? Para te poder entrar com pedido para te poder receber alguma coisa do governo, alguma coisa das empresas, né? Não me lembro, 2%, eu acho, de imposto, alguma coisa que você pode destinar para o projeto, né? Então, demora esse tempo todo, 2 anos. E se tu não fizer no início, tu vai acabar sendo derrotado, às vezes, pelos próprios gastos que tu tem, né? Teu tempo que tu vai estar botando ali, né? E, querendo ou não, a gente acaba se envolvendo com as crianças e chega muita carga, muito problema junto ali, né? Sim. E se tu não tá com o teu psicológico legal para trabalhar com eles, não tá sabendo separar as coisas, tu larga, com certeza. Sim. É o que mais fez eu ter vontade, às vezes, de parar, às vezes. Foi, às vezes, para chegar em casa, às vezes, chorando, falando uma situação para minha esposa e dizer, olha essa situação, assim, assim.
e não ter, a gente está de mão atada, não pode fazer, entendeu? Não tem o que fazer. Esse que é o maior problema. Então o cara vai fazer o projeto, regulariza tudo direitinho, baixa a cabeça, né? Esquece que os outros estão falando e só faz, né? Só faz, porque Deus vai abençoando, com certeza. E como é que o esporte, ele pode ser uma ferramenta de inclusão social, na tua percepção, assim? Eu vou dizer do jiu-jitsu, porque é o que eu faço, né? Não posso falar de outro esporte. Mas da inclusão ali, às vezes no caso da Dani, ela não tinha amigos, ela até... o jiu-jitsu, tu é obrigado a entrar em contato corporal com outra pessoa. Não tem como tu fazer jiu-jitsu. A gente brinca que é o esporte individual mais coletivo que tem, né? Porque tu é obrigado a tocar no teu adversário, tu é obrigado a conversar com ele, né? Tu é obrigado a estar participando das aulas, das disciplinas ali, né? E é uma coisa muito complexa, né? Porque a gente brinca que é o xadrez do corpo humano, né? Então acaba trabalhando a parte emocional, a inteligência, os reflexos, né? Então, geralmente, a criança, às vezes, que chega para nós ali, às vezes não consegue nem a correr. Às vezes tem criança que não corre. Né? De tanto dentro de casa que fica, que é limitado, que vai correr ali, corre meio desengonçado, tudo, né? E a gente fica vendo que depois, passam uns 3 meses, eles já mudaram totalmente. Legal. E como é que foi a tua inclusão, Dani? Ninguém treina sozinho, né? Então, eu comecei lá na escola, conversava com poucas pessoas, eu nunca fui de ter muitos amigos. E no Gil ali, eu comecei a conversar mais, a brincar mais, a ter mais contato com as pessoas. Eu sempre fui mais na minha, nunca fiquei conversando muito com os outros. E no jiu-jitsu eu tive essa conversa, essa brincadeira, esse contato com outras pessoas. Legal, viu? E professor, se você pudesse falar de você mesmo, o que foi no início e o que você é agora? É uma transformação. Todo mundo muda, né? Mas eu só agregou na minha vida, né? Não só o jiu-jitsu, mas o projeto, trabalho com as crianças ali, né? Com os adolescentes, com os adultos, né? Então, cada um deixa um pouquinho de si para nós, assim, sabe? A gente vai... Só evolução, né? Só evolução mesmo. Eu mudei 1000%, né? Do que eu era. Mudou da água pro vinho. Da água pro vinho. Mudei muito, né? Eu era muito irresponsável, era muito bagunceiro, entendeu? E sempre fui até... o homem amadurece mais tarde um pouquinho, né? Lá nos 40, por aí. Né? Não, mas enfim, eu sempre fui assim, até depois de velho, sempre fui muito bagunceiro, entendeu? E o jiu-jitsu mudou isso aí pra mim, a questão da disciplina, né, também, né? Porque embora eu entrando tarde no jiu-jitsu, eu tive que me modificar, porque aquela conversa que eu tinha com um colega, na hora de uma explicação de uma coisa, eu não poderia ter, né? Sim. É licença para tudo, é o respeito, é baixar a cabeça, né? Tu tá rolando no tatame lá, ser finalizado, né? Bater pro teu colega, levantar e agradecer, né? Por ter feito tu bater, né? Então tu levanta e agradece. Então é uma coisa que não tem preço, né? E a gente muda mesmo. Eu faço um convite aí, quem tem dúvida se vai mudar, vai pro Gil. Fica o convite pro Gil. E como é que tu gostaria de ser lembrado? Como professor, como voluntário, como ser humano? Como é que tu quer ser lembrado? Daqui a uns anos aí, dizer assim, o Gardê. Eu quero ser lembrado como coisa boa, né? O ruim não dá, né? O velho homem não, né? Só de hoje. Mas acho que como professor, né? Como pessoa, né? Como professor. É isso aí. Legal. E tu, Daniele, tem alguma coisa para dizer para as pessoas que estão nos assistindo, para como incentivá-las para entrar no jiu-jitsu? A reflexão que tu tem para elas? Olha, primeiro Deus primeiro em Deus, né? Deus em primeiro lugar. Quem tem Deus tem tudo. E ali no Gil a gente sempre prega o evangelho.
No final de semana a gente sempre lê uma palavra, a gente sempre ora nos finais do treino. Então, é um ambiente muito bom, muito legal de estar ali. E é isso. Que top. Parabéns, E gente. você, professor, tem alguma palavra de incentivo para deixar para quem está nos assistindo aí, para seguir os passos? Eu sempre tenho para mim assim, façam as coisas com propósito. Não busque incentivo em ninguém, não busca nada do ser humano, tipo, eu vou esperar pelo fulano ou pelo ciclano. Cara, traça um propósito na tua vida e cumpre. E é isso aí. Quer deixar isso. algum recadinho, Elvia? Ó, pessoal, ele já falou ali, ó, que quem quer ajudar é só entrar nas redes sociais. A gente vai deixar depois ali Isso, vamos as deixar redes ali no sociais Projeto Lion Heart. do projeto. Então vão lá, ajuda. Às vezes ir lá conversar, né? Às vezes alguém que tem assim, quer conhecer, quer conversar, né? Até Apareça porque lá. às vezes quem vai doar, né, quer saber onde é que está indo o valor, vem conhecer, vem ver o pessoal, né? Ou daqui um pouco, eu não quero doar o valor para o projeto, mas eu quero adotar uma criança. Quero pegar essa criança e essa criança eu vou pagar os campeonatos dela, vou estar dando uma ajuda direta para ela. Ela vai me dar o boleto do campeonato e eu vou pagar. Nossa, amém. Vai ser uma ajuda, eles vão ficar bem legal, bem felizes disso. Legal, é isso aí, né? Eu queria ajudar. Eu queria ajudar. E ponto, né? Quando quer, a gente consegue, Quando né? quer, a gente consegue. Nem que seja um tempinho. É só dar prioridade, às vezes a gente... Exatamente. Eu adorei o papo de hoje, adorei vocês, adorei essas medalhas, tanto da Dani quanto da Ana ali. Parabéns para vocês, que continuem muito esse caminho, tá? Trazendo cada vez mais medalhas, né? Só crescendo. Sempre. É um prazer mesmo ter tido vocês aqui hoje no Tia Gurias. Sigam a gente, tá? Não esqueça. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Obrigada. Dani, muito obrigada, Ana, que esteve conosco aqui. E isso nos mostra que o jiu-jitsu não é só uma luta, né? É uma transformação, um acolhimento, né? Não é só um tatame. Tu tá lá, é uma grande família, né? Um incentivo. Então, queria agradecer muito a participação de vocês. E a nossa conversa mostrou hoje que com pouco se tem muito. Foi a demonstração que o professor nos mostrou aqui, com garra, com força, onde ele estava e aonde ele está e aonde ele quer chegar. Né? Então, queria também desejar uma boa sorte para as meninas aí no campeonato, que voltem com medalhas aí. Obrigada. Né? E um beijo no coração. E encerramos nosso podcast Tia Gurias. Tchau.